Estamos de volta e agora sim a gente vai assistir o vídeo da doutora Andréa Frix, ela é nutricionista infantil. Já falei dela aqui em outros programas, maravilhosa e que carinhosamente, gentilmente atendeu o nosso pedido de falar um pouquinho para a gente sobre alimentação e autismo, qual a relação dessas duas matérias. Confira aí. Olá! Vamos conversar um pouquinho sobre transtorno do espectro autista. Eu sou Andréa Frix, nutricionista materno-infantil, acompanho muitas crianças no espectro. Na verdade, são crianças que têm características diferentes, que são comuns ao autismo. Do ponto de vista nutricional, o que a gente mais procura no autismo, como na verdade para qualquer outra criança, é promover a saúde dessa criança através de uma nutrição adequada. No autismo, é muito comum encontrar crianças, por exemplo, com transtornos sensoriais, crianças que não toleram certos tipos que têm aversão a certos tipos de texturas, de consistências diferentes. E por outro lado, a gente tem crianças que têm compulsão alimentar. Isso também é comum de se encontrar. O que a gente busca é fazer uma alimentação saudável dentro da realidade de cada um, sempre observando as individualidades. Então, se essa criança está inflamada, como funciona esse intestino, se ela é compulsiva ou se ela é seletiva, se ela precisa de alguma suplementação, como que está esse intestino do ponto de vista funcional mesmo, se eu preciso utilizar algum probiótico. Existem muitos suplementos que a gente pode utilizar, não apenas no transtorno do espectro autista, como também em outras patologias e para outras crianças. O que eu acho mais importante é a família estar atenta à questão da equipe multiprofissional. Um nutricionista materno-infantil especialista em crianças deve ser procurado, deve fazer parte dessa equipe, porque a nutrição é fundamental para todos nós e para o autista não seria diferente. Ela é tão importante quanto para cada um de nós. Eu acho que a nutrição pode sim fazer muito pelo autista, como para todas as pessoas. E eu acho que só um atendimento individualizado vai poder dizer o que cada criança tem. Hoje a gente busca uma alimentação menos inflamatória, com mais qualidade, agregando alimentos funcionais, que são aqueles que levam a benefícios do corpo da pessoa que consome, e a suplementação quando necessário. E uma coisa super importante para essas crianças é fazer um rodízio entre os alimentos que a criança consome, porque comer sempre o mesmo tipo de alimento faz com que o estímulo que o corpo recebe e os nutrientes sejam sempre os mesmos, e isso empobrece a qualidade alimentar. Então, se você tem um filho no espectro autista, busca um nutricionista materno-infantil, converse com o pediatra, com o neuropediatra, e que esse nutricionista seja integrado à equipe de forma a contribuir para a saúde da sua criança. A gente vê uma melhora muito grande quando a gente consegue, de fato, aplicar uma dieta mais anti-inflamatória, respeitando as características individuais e com resultados incríveis, inclusive na questão comportamental. Bom, espero ter contribuído de alguma forma, que vocês tenham muita saúde. O autismo tem crescido muito em todo o mundo, a quantidade, as estatísticas têm mostrado. A gente sabe que existe um componente genético importante, mas que também podem existir fatores ambientais que têm contribuído para isso. Eu sou uma pesquisadora da área da saúde, da fisiologia e da área ambiental, contaminação ambiental, e o meu recado para todos nós é que a gente precisa também cuidar melhor do nosso planeta, evitar o uso de plásticos, evitar a automedicação, cuidar do nosso intestino desde sempre e principalmente durante a gestação, para que a gente evite muitas doenças que têm crescido aí em todo o mundo. Então, cuidar da saúde dos nossos filhos, pensando no autismo ou não, esse cuidado começa desde antes da gente engravidar. Então eu queria deixar a mensagem para todos, de forma geral. Cuide da sua saúde, prepare-se para engravidar, cuide da sua saúde durante toda a gestação, sempre numa equipe multiprofissional, porque assim a gente vai promover a saúde dessa e das próximas gerações. Um grande beijo, estamos juntos. Andréa, obrigada pela sua participação. Vocês puderam conferir aí o volume de informações e graças a Deus a ciência avançando tanto. Obrigada, sabe que eu sou sua fã. Eu tenho profunda admiração e respeito pelo seu trabalho e muito feliz de você participar aqui com a gente no Visão da Vida, mesmo que tenha assim sido de videozinho, mas sabe que eu tô te aguardando aqui no meu sofá, não é de hoje, não vou abrir mão de você aqui, tá bom?
Tô voltando aqui para bater mais um pouquinho de papo com o pastor Russo. Nossa felicidade de poder recebê-lo aqui hoje também. Eu quero te pedir para ficar mais, né? Te pedir essa gentileza de segurar mais um pouco aqui para você cantar para a gente. E quero te agradecer. Obrigado. Querida, quero agradecer também o privilégio de estar aqui, de poder falar de Jesus abertamente. Nós estamos num país livre, onde você vê fora do país tanta atrocidade acontecendo com os cristãos e a gente aqui, né? Tendo esse privilégio, esta oportunidade. Então, por isso, a gente não pode deixar de passar esse momento sem que a gente possa falar algumas coisas, né? Eu quero te agradecer também a seu pai, o trabalho extraordinário, como ele sempre fez. Obrigada. E essa oportunidade única, né, de poder falar a respeito desse ministério que Deus colocou na minha vida. Reiterar, convidar todo mundo para estar lá no Congresso de Adoradores, todas as quintas e domingos, quinta-feira 19h30, domingo 18h30, na Rua Madre de Deus, lá na Moca, próximo à Paz de Barros, é facinho de achar. Congresso de Adoradores. Vem adorar com a gente. Vamos fazer o seguinte, vou abusar de novo. Não canta agora, vou aqui no meu sofá, vou conversar de novo com os meus convidados para a gente começar as nossas considerações finais aqui e no final de tudo a gente encerrar Pode, produção? Encerrar o programa com música. Ai, que lindo. Escolhe uma bem maravilhosa para a gente. Sem dúvida. Vou voltar aqui para o meu sofá. Então, você já sabe, está acompanhando a gente desde o início. Hoje eu estou recebendo aqui a Naina Dibo. Ela é empresária, é mãe de um lindo menino autista com 8 anos de idade. Estou recebendo também a doutora Thaís Priori Romano, que é psicóloga, ela é especialista nesse tipo de tratamento. E o Daniel Ventura, que é pai também de um lindo menino com 6 anos de idade, Samuel, não é isso? Exato. Samuel, falei certo, então tá bom. Porque grávida tem um negócio que... Explica, doutora, esse déficit de atenção, essa dificuldade de lembrar das coisas, de decorar as coisas, de ter que marcar a ficha. Eu sem essas fichas não sou ninguém durante essa gestação aqui. Que coisa difícil. Tipo, andei dali aqui já cansei. Bom, brincadeiras à parte, nós falávamos aqui no intervalo comercial que nem tudo é tragédia. Não. Né? Quando a gente fala de autismo, nem tudo é tragédia, né, doutora? Existem graus, eles podem ser trabalhados e enfim. Isso. O próprio nome, né, a nomenclatura do diagnóstico foi mudada para transtorno do espectro do autismo. Espectro significa uma ampla variação de sintomas, indo desde casos muito leves até casos em que a pessoa pode ser gravemente acometida. E aí, né, dentro dessa variedade de manifestação do TEA, existem pessoas que são plenamente funcionais, têm uma carreira, casam, têm filho, têm uma vida normal, né? Então, a gente tem, sim, inclusive, alguns, dentro da área de TI, né, alguns profissionais que são diagnosticados aí com TEA. Bom, a Naina estava falando aqui da NASA, por exemplo, de profissionais da NASA. Esse dado é impressionante. É impressionante. Né? Eu costumo falar que nem tudo é ruim. Meu filho é uma criança que é incapaz de mentir, ele é incapaz de reconhecer uma maldade. Eu aprendo infinitamente mais com ele do que ele comigo. Eu tenho um outro também pequenininho, que é uma criança típica. Enquanto eu saio com tudo, ele quer comprar tudo, ele quer tudo. O João gosta da natureza, o pai vai, gente, o pai vai. É tudo, eu aprendo infinitamente mais com ele. E eu costumo dizer, na NASA, que 85% das pessoas que trabalham na tecnologia de informação são autistas. Esse dado eles descobriram um autista que entraram no computador da NASA, porque cada um tem uma predileção, né? O meu, por exemplo, hoje está com calendário. Gosto de calendário, fala o tempo inteiro de calendário, o dia da independência do Brasil, o dia daquilo, já foi caracol. E aí ele entregou que tinha ET, que tinha OVNIs e que a NASA tinha. Ele conseguiu entrar no computador da NASA, do Pentágono e alguns da Casa Blanca. Não o seu? Não o meu, um autista na Inglaterra. Que encrencou que tinha... Eles foram, a polícia foi na casa dele e aí foram explicar. O menino falou qual é a capacidade que ele tem. Eles têm uma capacidade de ver, quando tem aqueles monte de numerozinhos, um erro tão pequeno que a gente não consegue perceber, tão grande, a capacidade de se concentrar, não conversar, não no trabalho, aqueles que trabalham, eles são os que chegam na hora correta, nunca vão chegar atrasados, são os melhores no que fazem. Não é que eles são gênios. É porque o que eles gostam de fazer, eles vão ser os melhores. Então tem muita coisa que eles são infinitamente melhores que a gente.
Bom, Infinitamente. Eu posso falar pelo meu filho, né? 5 anos de idade, ele autodidata, aprendeu a ler e escrever sozinho. Meu celular ele hackeia para baixar os jogos que ele gosta. Com 6 anos. Agora ele está com 6 anos. Com 6 anos. Eu posso mudar a senha, que ele descobre a senha e baixa os jogos que ele gosta. Daí ele tem o tablet dele, porque o celular já não comporta mais jogo, né? Então o tablet dele ele baixa jogos a hora que ele quer, muda a hora que ele quer, porque assim, o jogo para ele dura 10 minutos. Ele acaba com. Ele zera. Ele zera o jogo, acabou e muda de jogo. Aquele jogo já não tem mais atrativo para ele. Fácil Ele vai lembrar demais. do jogo daqui um mês, daí ele pede pelo jogo de novo, vai, instala, mas 5 minutos depois perdeu aquilo ali. Mas pode ser que ele não consiga amarrar seu sapato. Exatamente. Só que Entendeu? assim, Tem e agora a gente tá erros. vendo que nem ele pega o gibis, começa a ler, ele senta, ele lê. Então assim, se a gente for olhar por um lado, tem um lado que eles é totalmente dependente nosso. Mas se você for olhar pela inteligência, o que eles podem fazer é só ser estimulado. Eles não têm um limite assim, digamos, como nós. Toda vez que eu passo um preconceito, eu falo, se eles fossem tão bons e não soubessem reconhecer a maldade, fosse um pouquinho autista como ele é, o mundo seria melhor. Então, é isso que eu fico me perguntando, né? Dentro dessa construção de padrões, ambos têm filhos. E nós dois estamos em 2 características diferentes. Completamente ele é diferentes. um nível 1, por exemplo, e eu era um nível 3 que hoje está no 2. Exatamente. E assim, e tem outros filhos para compararem, né? Ambos têm essa experiência de terem outros filhos. E aí a gente se pergunta, qual é o padrão do normal? Exatamente. O que é o padrão do normal? Porque há de se respeitar o padrão de cada um, né, doutora? Sim, é importante ter conhecimento dos marcos do desenvolvimento, Sim. né, que é aquilo que regularmente ocorre com uma maioria, mas também é importante respeitar a individualidade de cada um. Por isso, ao se traçar um planejamento de intervenção, é necessário olhar para cada um individualmente. Então, a avaliação ela vai ser específica daquela criança. A intervenção é específica para aquela criança, respeitando as características dela, né? Então, tem coisas que vão além do que é esperado para a idade, né? Um exemplo aí de uma criança que aprendeu a ler, escrever sozinha, hackeia celular. Né? Muitas crianças de 5 anos ainda não conseguem. Não. E coisas que ficam deficitárias. Então, a intervenção ela vem para equalizar aquilo que, porventura, pode estar em excesso ou em déficit. Agora, é uma pergunta de curiosa, né? Porque aqui nós temos uma mãe e um pai que tem um filho menino autista. Eu citei o caso aqui do primo do meu marido. Existem mais meninos autistas do que meninas? A prevalência é maior em meninos, sim. Em meninos? Isso. Para cada Tem uma 4 razão? meninos, há uma menina acometida. Você conhece alguma menina, Naina? Você que Eu está na conheço. ONG, trabalhando ali na ONG. E geralmente as meninas são muito mais graves. E aí a gente descobriu que sim, na questão genética, que existe o cromossomo X, que na verdade o menino quando tem o XY ele tem um X e a menina tem 2. Então se acomete os 2 cromossomos X, elas são extremamente muito mais graves que os meninos. E eu até achava que o número era maior, para mim que era 7 meninos para uma. Agora que você falou é 4. 4 meninos para uma. Porque como tem 2X, pra pode uma ser que menina. um compense o outro, entendeu? Entendi. Na questão genética, porque Sim. existe uma comprovação assim de base genética, Sim. né? Até por isso, você disse que vocês precisaram passar por geneticistas, né? E uma série de coisas. Hoje, aqui em São Paulo, a gente tem projetos, tipo o Projeto Genoma, que é oferecido pela USP, Aham. que, no caso, eles trabalham com toda essa questão, porque, assim, eles tentam buscar uma cura de algo que não tem existe. cura. Então, hoje eles viram, tem um tipo de autismo que é ocasionado em um cromossomo, que eles viram que consegue atenuar com a erva de São João. Só que é 1% dos casos de autismo. E tem gente que foi, quando eles soltaram da erva de São João, teve mães que fizeram chá de erva de São João e envenenaram os filhos Sim, também. Porque Ai, a porcentagem meu Deus que do céu, que precisava, então loucura. não façam loucuras. Não façam loucuras. São coisas Eu assim, falo, são estudos
que você tem que participar, assim, aberta à sociedade. Porque às vezes no desespero de tentar desespero, resolver, mãe né? faz de Mas muita muitas das vezes a coisa pessoa não sabe nem que Sim. o filho é autista, ele atribui, porque assim, ó, o que o pessoal atribui ao autismo? O meu filho não fala e meu filho não se socializa. não socializa, não olha nos olhos, não fala e é extremamente Então, irritável. se você fosse isso, a sociedade é toda autista, né, gente? Porque assim, o problema de comunicação nosso é totalmente grande. De Porque, irritabilidade, assim, você fala A, o idem. pessoal entende B. Socialização, então, é algo que a gente discute praticamente Sim. todos os dias, em todos os locais. Sim. Então, se você fosse olhar, então toda a sociedade é autista. Verdade. E não é verdade isso. Ótimo. É verdade. A Doutora. questão dos exames genéticos, eles são importantes, principalmente para analisar comorbidades, né? Então, o diagnóstico de autismo, ele é clínico, não existe um exame a ser feito para diagnosticar o autismo. Mas esses exames genéticos, ele vem para mostrar, e aí a gente fala em medicina personalizada, quais genes que podem estar afetados naquela criança. E aí, se necessitar de um acompanhamento medicamentoso, qual é o medicamento mais específico para o gene que está acometido? Não existe um exame de sangue que você faça alguma coisa. Sim, que não vai ter uma descobrir. tomografia. Não, Totalmente clínico. Ok, não vai ter. Olha, eu prometo a vocês que eu ficaria aqui mais horas e horas de papo aqui, conversando com vocês, mas a gente precisa encerrar o programa e eu quero agradecer muito a presença de vocês e dizer que, por favor, continuem lutando não só pelos filhos de vocês, mas por tantos outros que precisam de socorro. A doutora, que certamente faz um lindo trabalho em consultório, que certamente está ajudando muitas pessoas. E temos um braço social importante, né? Então, a gente acredita que capacitar pais é um meio de atingir a população que, infelizmente, não tem acesso a uma intervenção particular. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar você que está em casa também, ou que tenha um caso na família, ou que conheça alguém que tenha, enfim. E aqui, como mãe, fica o meu pedido, paciência com os pais, por favor, porque o fardo já é pesado demais, né? Assim, muito ajuda quem não atrapalha. Eu amo esse ditado. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, se você pode ajudar não atrapalhando, tá? Pastor, encerra com música pra gente? Mais uma vez, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Privilégio estar aqui. Deus abençoe. Amém. Olha, independente do que está passando, adore. Independente de como está a sua vida, adore. Independente de que está chorando, adore. No meio do vale, adore. No meio do deserto, adore. Forte ventos e altas ondas, adore. No meio desse mar revolto que você está passando, tem uma bênção de Deus que está chegando. Somente creia, porque Ele vem. E no meio do mar revolto onde você está, a glória de Deus se manifestará. No meio desse mar revolto que você está passando, tem uma bênção de Deus que está chegando. Então adore, somente adore, porque muito além do que seus olhos possam ver, é a glória de Deus que Ele vai mandar para você. Sei que estás aqui, adorador, então adore, adore. Adorador, é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração?
abraço